Olá, caros cursistas! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta e última videoaula do curso técnico em Transações Imobiliárias da matéria Direito Imobiliário 2, da parte de Obrigações e Contratos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Pela última vez, vou pedir a todos que em nossas aulas estejam sempre com papel e caneta em mãos para anotar alguns artigos falados na sala e poder estudá-los depois. E também para ter em mãos papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Se quiser falar comigo para sanar qualquer dúvida, você já sabe, o meu e-mail está lá na sala virtual. É sempre bom reforçar sobre o fórum Tira Dúvidas. É importante a sua participação, então poste lá as suas dúvidas relacionadas à nossa quarta videoaula. Bom, como todos nós já sabemos, pois já falei nas outras aulas passadas, o nosso curso atribuiu a todos um conhecimento acerca das relações estabelecidas no contrato de compra e venda imobiliário e as suas obrigações. Essa nossa quarta e última videoaula está disciplinada no nosso caderno didático, nas páginas 81 até as páginas 99. Então vamos começar? O nosso objetivo nesta aula é, como sempre, proporcionar um enriquecimento teórico que lhes dará maior segurança e habilidade no mercado de trabalho, bem como analisar o contrato de mandato, corretagem e as suas obrigações, compreender as regras aplicáveis ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais dos Corretores de Imóveis, identificar impostos que incidem sobre as operações de compra e venda de imóveis, dentre outros. Até agora, em nossas videoaulas, tivemos a oportunidade de estudar muitas coisas importantes, que vai ser essencial na vida profissional de cada um de vocês. Vamos dar uma breve recapitulada em tudo que já vimos até aqui? Isso vai ser muito importante. E revisar nunca é demais. Bom, já vimos as legislações que serão utilizadas como fonte de pesquisa, o conceito de compra e venda, as partes que estão presentes no contrato. Estudamos também as principais características, que são a bilateralidade, onerosidade, cumulatividade, consensualidade e tipicidade. Vimos de forma bem completa os 4 requisitos específicos na compra e venda imobiliária, que são o consentimento, a coisa, o preço e a forma. Vimos também a responsabilidade pelos custos dos registros do contrato de compra e venda de imóveis. Analisamos algumas restrições, que são a venda de ascendentes para descendentes, a venda a cônjuges e a venda a condomínio. Estudamos exaustivamente o contrato de compromisso de compra e venda, onde vimos que ele não se confunde com o contrato de compra e venda imobiliária, e que é uma vantagem para ambas as partes participar e realizar esse contrato. Estudamos também a forma do contrato de compromisso, que todos já sabem que é livre, que faz parte das 3 características, que são a natureza, as partes e a forma. Falamos um pouco sobre a adjudicação compulsória, falamos sobre arras e suas espécies, e por fim, na nossa terceira aula, falamos sobre as cláusulas especiais, que são a retrovenda e a preempção. Revisamos algumas especificidades do contrato de compra e venda imobiliário. Falamos sobre o georreferenciamento e finalizamos a nossa aula estudando o contrato de mandato, que é a autorização dada por uma pessoa a outra para agir em seu nome. Estudado tudo isso, vamos iniciar nossa aula de hoje analisando ainda o contrato de mandato, pois ficou muita coisa importante para se falar. Bom, vamos primeiramente observar as principais obrigações vindas do contrato de mandato, tanto para o mandatante quanto para o mandatário. Conforme já informado, o contrato de mandato possui 2 partes, o mandatante e o mandatário. Uma vez celebrado o pacto, o natural seja que surgem obrigações para ambos os contratantes. As obrigações do mandatário estão previstas nos artigos 667 a 674 do Código Civil de 2002. Dentre esses artigos, destacamos o artigo 667, que fala: o mandatário
é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e ainda indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer, sem autorização, poderes que deveria exercer pessoalmente. O mandatário é aquele que recebe poderes para representar o mandante e deve tomar todas as cautelas necessárias para cumprir o contrato. Já diz o artigo 668. O mandatário é obrigado a dar contas de suas gerências ao mandatante, transferindo as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja. O mandatário deve ainda prestar contas de sua atuação ao mandante. Caso a sua diligência gere alguma vantagem, esta vantagem deve ser revertida ou repassada ao mandante. É bom lembrar que o mandatário age em nome do mandante, como se ele próprio fosse. No artigo 674, tipifica: embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante, deve o mandatário concluir o negócio já começado, se houver perigo na demora. Em regra, e conforme analisamos mais adiante, que a morte, a interdição e a mudança de estados são causas de extinção do contrato de mandato. Contudo, de acordo com a norma anterior, mesmo nas situações de morte, interdição e mudança de estado, o mandatário continua obrigado a cumprir o contrato, sempre que houver perigo na demora, ou seja, sempre que a demora na realização do mandato puder gerar algum prejuízo ao mandante e a seus herdeiros. Quando se diz mudança de estado, devemos entender alteração do estado civil, de solteiro para casado, ou alteração do regime de bens, etc., essas coisas. Isso ocorre porque, de acordo com o estado civil, o contrato de mandato pode exigir a assinatura tanto do marido quanto da esposa. A alteração do estado civil pode interferir diretamente na validade do mandato. Por isso, a regra é que a mudança gere a extinção contratual. No entanto, o que a regra do artigo 677 prevê é que, havendo perigo na demora em cumprimento do mandato, possibilitando algum prejuízo, a mudança de estado não extingue o contrato. Trata-se de verdadeira exceção à regra em que a mudança do estado é causa de extinção do contrato de mandato. As obrigações do mandatante, por sua vez, não reguladas nos artigos 675 a 681 do Código Civil de 2012, dentre outros artigos, podemos destacar o artigo 675, que fala: o mandatante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato, conferindo e adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele, quando o mandatário lhe pedir. Quando o mandatário lhe pedir. O contrato de mandato é um acordo de vontades em que uma pessoa, mandante, outorga poderes à outra, mandatária, para que lhes representam em determinada circunstância, de modo em que o segundo age em nome como se fosse o primeiro. Assim, é natural que as obrigações assumidas pelo mandatário, por força do contrato de mandato, sejam cumpridas pelo mandatante. Além disso, é possível ainda que a execução do mandato haja algumas despesas. Nessa situação, o mandante é obrigado a adiantar a importância necessária para que a representação seja fielmente cumprida. O artigo 676 diz assim: é obrigado o mandante a pagar ao mandatário a remuneração ajustada e as despesas de execução do mandato, ainda que o negócio não surta o esperado efeito, salvo tendo o mandatário culpa. O contrato de mandato pode ser gratuito, o mandatário nada cobra pela sua representação, ou pode ser também oneroso, o mandatário recebe um valor em contraprestação pela sua diligência, pelo seu trabalho. Sendo optado pelo contrato oneroso, deve o mandatante efetuar o pagamento ajustado com o mandatário, mesmo que o negócio não tenha o efeito esperado,
pelo mandatante. Vamos dar um exemplo? Eu vou comprar um imóvel e contrato você para me representar. Marcamos a hora, o dia e local. Você fez tudo certo, mas por outro motivo o negócio não vingou. Percebe que nessa situação você agiu com diligência habitual para concluir o negócio, que infelizmente não se realizou. Dessa forma, como você não agiu com culpa e apesar do negócio ter tido um efeito, não ter tido esse efeito esperado, a realização da compra do imóvel, eu ainda teria a obrigação de efetuar o pagamento a você. Situação diferente seria se, por exemplo, você chegasse ao local da compra atrasado ou em outro dia. Em razão disso, o vendedor desistisse do negócio. Neste caso, você agiu com culpa e o negócio deixou de ser celebrado por sua negligência. Sendo assim, o pagamento da sua remuneração deixa de ser obrigatório. Para encerrar o estudo do contrato de mandato, vamos analisar as formas como esse pacto pode ser extinto. Todo e qualquer contrato, uma vez pactuado, tende um dia a se encerrar. O Código Civil de 2002, em seus artigos 682 e 691, trata-se desse assunto. De acordo com o artigo 682 do Código Civil, cessa o mandato quando, pela revogação ou pela renúncia, e pela morte ou interdição de uma das partes. Vamos analisar as duas. Primeiramente, a revogação ou pela renúncia, onde o contrato de mandato é o ato do mandatante que decide revogar o mandato, cassando os poderes que foram conferidos ao mandatário. A renúncia, por outro lado, é o ato do mandatário que decide não mais ceder ou continuar representando o mandatante. A outra é pela morte ou interdição de uma das partes. Bom, o contrato de mandato é caracterizado como personalismo, instituto persona. Isto é, para contratar, leva-se em consideração as características pessoais das partes. É um contrato que se funda no elemento da confiança. Logo, não é de estranhar que a morte de uma das partes é causa de extinção do contrato. Esta é uma verdade absoluta quando abordamos a morte de um mandatário. Contudo, quando se trata da morte do mandatante, vimos que o artigo 674 do Código Civil traz uma exceção. Ou seja, quando tratamos da morte do mandatante, é possível que o contrato não seja extinto imediatamente. Isso mesmo. A despeito da morte do mandatante, a não extinção imediata do contrato ocorre caso a atuação do mandatário acarrete em prejuízos para os herdeiros do mandatante. Nessa situação, o contrato permanece válido e deve o mandatário cumprir todos os termos contratuais. Além disso, a perda da capacidade, a interdição de uma das partes também é causa da extinção contratual. Pela mudança de estado, que inibe o mandatante a conferir os poderes, ou o mandatário a concedê-los, também é causa. O término do prazo, ou pela conclusão do negócio, irá tratar do efeito esperado pelo contrato do mandato. Uma vez que celebrado o contrato, espera-se que o mesmo perdure pelo prazo estipulado ou pela conclusão do ato da representação. Agora vamos mudar de assunto, ou melhor, vamos mudar de contrato. Vamos falar do contrato de corretagem de imóveis. Assim como o contrato de mandato, o contrato de corretagem de imóveis está presente no cotidiano das operações imobiliárias, sobretudo na compra e venda. O contrato de corretagem é um negócio jurídico pelo qual uma pessoa, o corretor ou intermediário, que não ligada a outra em virtude de mandato e prestação de serviço por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. A pessoa que busca o serviço de corretor é denominado comitente. Corretagem é como se o corretor, em linguagem simples e direta, tivesse a precípua tarefa de aproximar
duas pessoas perante um propósito de que as mesmas celebram determinado contrato. Assim, a corretagem possui os seguintes protagonistas. Vamos dar uma olhada. O corretor, profissional que se obriga a interpretar um negócio, no caso, uma compra e venda imobiliária. O comitente, pessoa que é contratada à intermediação. Portanto, o contrato de corretagem imobiliária é aquele em que o corretor, o intermediário, se obriga a obter para o comitente um futuro contrato de compra e venda de imóveis, conforme as instruções fornecidas. Desta forma, o corretor não pode estar ligado ao comitente através de contrato de mandato, prestação de serviço ou qualquer outra relação de dependência. Neste caso, não há de se falar em contrato de corretagem. De acordo com a doutrina majoritária, é possível visualizar duas grandes espécies de corretores. Vamos dar uma olhada. Corretores oficiais, que são aqueles corretores dotados de fé pública, como por exemplo os corretores dos fundos públicos, de navios, de operações de câmbio, etc. E os corretores livres são também conhecidos como não oficiais. Neste caso, qualquer pessoa pode desenvolver tal atividade, desde que possua capacidade civil, tenha atingido a maioridade e não tenha qualquer doença mental que impeça de praticar atos na vida civil e que cumpra o dispositivo na legislação que regulamenta a profissão. Sendo assim, como o foco central dessa disciplina é o contrato de compra e venda imobiliária, iremos nos ater às principais regras do contrato de corretagem imobiliária. Conforme analisamos anteriormente, o contrato de corretagem imobiliária é classificado como um pacto de corretagem livre, de modo que qualquer pessoa que tenha capacidade civil e obedeça o dispositivo da legislação profissional pode realizá-lo. Neste caso, a legislação profissional, que é a Lei 6.530/78 e o decreto número 81.878 de 1978, que determina que somente poderá figurar como corretor de imóveis aquele que, vamos ver no slide, possuir título de técnico em transações imobiliárias, com a competente inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da jurisdição, está no artigo 1, inciso 1 também, do decreto 81.878 de 78 e o artigo 2 da Lei 6.530 de 78. Ou, se estiver inscrito como corretor de imóveis conforme a Lei 4.116 de 62 e possua a revalidação da sua inscrição, que está no artigo 1º, inciso 2 do decreto número 81.878 de 78. Desta forma, para exercer o ofício de corretor de imóveis, a pessoa deve não apenas possuir o título de técnico em transações imobiliárias, mas ter o registro junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da circunscrição territorial ao qual for atuar. Além disso, o citado decreto ainda nos informa que poderá exercer tal ofício aquele corretor que, inscrito na Lei número 4.116 de 62, proceda à revalidação da sua inscrição. Observe que a lei antiga, Lei número 4.116 de 62, era a norma que regulamentava a profissão de corretor imobiliário. Ela foi revogada e substituída pela Lei 6.530 de 78. Logo, no período de transição entre as duas leis, os corretores tiveram que revalidar a sua inscrição conforme os ditames da nova legislação. Sendo assim, tanto o decreto número 81.878, no seu artigo 3º, quanto a Lei 6.530 de 78, também em seu artigo 3º, no parágrafo único, permitem que o ofício de corretor de imóveis seja exercido tanto por pessoa física, que somos nós, seres humanos, detentores de cadastro de pessoas físicas, o CPF, quanto pessoas jurídicas, que são sociedades criadas normalmente por um grupo de pessoas para desenvolver certas atividades, que tenham o seu cadastro de pessoas jurídicas, o CNPJ.
As pessoas físicas ou jurídicas devem possuir inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da jurisdição para atuarem como corretores de imóveis. Bom, ao corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, compete exercer intermediação na compra e venda, permuta, locação de imóveis e opinar quanto à comercialização imobiliária contra outras demais coisas. Com isso, fica evidente que o corretor imobiliário atua como intermediador, aproximando a pessoa que queira comprar, vender, fazer permuta ou locar imóveis. Observe, portanto, que o corretor de imóveis deve intermediar a contratação nos seguintes casos. Vamos dar uma olhada. Entre pessoas que queiram comprar e pessoas que queiram vender, alienar imóveis, entre pessoas que querem fazer permuta, trocar imóveis, e entre pessoas que queiram alugar imóveis, o locador e o locatário. Bom, vamos agora encerrar as observações sobre o contrato de corretagem de imóveis, bem como iremos elencar os tributos, especialmente os impostos, que incidem nas operações de compra e venda imobiliária. Quanto ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de Corretagem de Imóveis, destacamos as seguintes regras. Primeiro, o Conselho Federal possui sede em Brasília, capital da República, e jurisdição em todo o território nacional. Bom, jurisdição é o poder ou direito de julgar e a extensão territorial que atua um juiz. Em seguida, vi os conselhos regionais, que possuem sede na capital dos estados ou de um dos territórios de jurisdição, a critério do Conselho Federal. Logo depois, vem o Conselho Federal, que é composto por 2 representantes, um efetivo e o outro suplente, de cada conselho regional. São eleitos entre os seus membros. Isso tudo está no artigo 10 da Lei 6.530 de 78. Bom, cada conselho regional é formado por 27 membros efetivos e igual número de suplentes. E são eleitos em chapa pelo sistema de votos, que esses votos são indelegáveis, secretos e obrigatórios. Dos profissionais inscritos, os que deixarem de votar sem causa justificada, terá uma multa máxima equivalente ao valor da anuidade. Isso está previsto no artigo 11 da Lei 6.530 de 78. Dentre inúmeras outras obrigações, compete ao Conselho Federal elaboração do contrato padrão para os serviços de corretagem de imóveis, de observância obrigatória pelos inscritos. Isso está no artigo 16, inciso 6º da Lei 6.530 de 78. Credenciar representantes junto ao Conselho Regional para verificação de irregularidades, pendências, essas coisas. Isso está no artigo 16, no inciso 13 da Lei 6.530 de 78. E dentre outras inúmeras obrigações, compete aos conselhos regionais. Vamos dar uma olhada. Homologar, obedecida às peculiaridades locais, tabelas de preços de serviços de corretagem para o uso dos inscritos. Também elaborar e aí aprovadas pelo sindicato respectivo, né? Isso tudo está lá no artigo 17, no inciso 4º da Lei 6.530 de 78. Bem como também decidir sobre pedidos de inscrição de corretores de imóveis e pessoas jurídicas. Está no artigo 17, no inciso 5º da mesma lei. E também organizar e manter o registro profissional das pessoas físicas e jurídicas inscritas. Está no artigo 17, no inciso 6 desta mesma lei, a 6.530 de 78. E expedir carteiras profissionais e certificados de inscrição, que está no artigo 17, inciso 7 da Lei 6.530 de 78. Por fim, apesar de termos destacados aqui aquelas regras que julgamos mais relevantes, sugerimos a todos vocês a leitura na íntegra da Lei 6.530 de 78 e do Decreto 81.871 de 78, que regulamenta, que faz a regulamentação e a fim de fazer análise a todas as regras aplicáveis ao Conselho Federal e Regional dos Corretores de Imóveis. Isso é muito importante para vocês. Bom, realizado o contrato de corretagem, o corretor obriga-se a intermediar o negócio de modo que assume aquilo que vamos chamar de obrigação de resultados. Isto é,
possui a ele um dever de efetivar o pacto pretendido, sob pena de não fazer jus, de não ter direito à sua remuneração. Em outras palavras, o corretor somente possui direito à sua remuneração, também chamado de corretagem, preço ou comissão, se conseguir o resultado previsto. Neste caso, observe a redação do artigo 725 do Código Civil de 2002. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido os resultados previstos do contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. A primeira parte desse dispositivo legal é de simples interpretação. O corretor só tem direito à sua remuneração caso o negócio seja concluído. No entanto, muito cuidado à segunda parte desta norma. Ela prevê que o corretor tem direito à sua remuneração quando o negócio não se efetivar em virtude de arrependimento das partes. Primeiramente, não podemos confundir arrependimento com desistência. Arrependimento implica a celebração do negócio com a retratação posterior, aonde é uma das situações excepcionais. Já a desistência se situa ainda na fase pré-contratual, pelo motivo ao qual, não havendo ainda o negócio jurídico principal, não há de se falar em direito à comissão. Assim, ocorre a desistência quando as partes deixam de realizar o negócio antes mesmo da sua ocorrência. Por sua vez, o arrependimento implica o fato de que o negócio já aconteceu, mas as partes posteriormente arrependidas resolvem a desfazer o contrato. Estabelecida essa distinção, há só direito à remuneração em casos de arrependimento. Não há de se falar em remuneração em casos de desistência. Por conseguinte, no que se refere ao valor da remuneração, normalmente os conselhos regionais de cada estado estabelecem os valores mínimos e máximos, como forma de uma porcentagem do negócio intermediado. Ainda sobre o valor da remuneração, o artigo 724 do Código Civil dispõe que, caso não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e dos outros locais. É claro, porém, que na existência dos conselhos regionais, a fixação deve obedecer aos parâmetros fixados pelos conselhos regionais competentes. Mudando um pouco de assunto, vamos falar de tributos. A propriedade imóvel é fato gerador de inúmeros tributos, tais como o Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que é o ITR. Quando tratamos de compra e venda imobiliária, o tributo que mais vem à tona é o Imposto sobre Transmissões de Bens, que é o famoso ITBI. O ITBI é o imposto de competência municipal e distrital, ou seja, instituído e arrecadado pelo município ou Distrito Federal, e é onde está situado o imóvel. Sua base de cálculo é o valor venal do imóvel, que é o valor do mercado do produto. Por sua vez, a base de cálculo é instituída pelo município, dentro dos limites impostos pelo Senado Federal. Vamos dar mais um exemplo? Imagine que Maria irá vender seu imóvel, avaliado em mais ou menos R$100 mil. A alíquota de ITBI é 1% sobre o valor venal do imóvel. Nessa situação, o ITBI terá o valor de R$1.000. O cálculo segue na seguinte lógica: 100 mil, o valor venal do imóvel, e 1% da alíquota, no caso, R$1.000 de ITBI. Além do ITBI, podemos citar o Imposto de Renda sobre Lucros Imobiliários, que é de competência da União. Contudo, tal imposto somente é devido
quando se apura um lucro entre o valor original da aquisição do imóvel e o valor da sua atual transmissão. Para finalizar nossas videoaulas, trataremos do Instituto de Cessão de Direitos e do contrato de permuta, os quais fazem parte do dia a dia das transações imobiliárias. A cessão de direitos ou de créditos está regulamentada nos artigos 286 a 298 do Código Civil de 2002. Trata-se de modalidade de transmissão de obrigação em que o credor, detentor de um direito, transfere a outra pessoa sua posição, de modo de que o segundo passa a ser detentor de direito. De forma simples, o Instituto prevê a troca de créditos numa determinada relação obrigacional. Em outras palavras, a cessão de direitos consiste em um negócio jurídico em que o credor, chamado cedente, transfere total ou parcial o seu crédito a terceiro, que é chamado cessionário, mantendo-se essa mesma relação obrigacional com o devedor cedido. Por exemplo, eu, credor, possuo 50 mil reais de crédito, cujo devedor é fulano de tal. Por amizade, eu resolvo ceder meu crédito, meu direito, a, vamos supor, Genival, meu amigo de infância, que passa por dificuldades financeiras. No caso, Genival ocupa o meu lugar e passa a ser credor do fulano de tal que deve. Além disso, para que a cessão seja válida, não é necessário que o devedor concorde. Exige-se apenas que o devedor seja notificado a fim de que tenha ciência de que não mais deve pagar ao credor originário, o cedente, e sim a um atual, o cessionário. No exemplo que eu dei, no caso, eu devo notificar o fulano de tal de que a partir daquela data o crédito deve ser pago a Genival. Após esse procedimento, o fulano de tal deve quitar a obrigação junto a Genival, que lhe dará o recibo de quitação. Como regra, o pacto de cessão de direitos somente tem eficácia entre as pessoas, o cedente, o cessionário e cedido, podendo ser concretizado livremente, sem grandes formalidades. Porém, para que a cessão tenha efeitos perante terceiro, as partes devem formalizar a cessão de direitos por meio de instrumentos públicos, que é um documento elaborado em cartório de notas. Deve formalizar a cessão de direitos por meio de instrumento particular, que contém os seguintes requisitos: a indicação do lugar onde foi passada, a quitação do cedente, do cessionário, do cedido, a data da transmissão, o objetivo da transmissão e a destinação, a designação, no caso, a extensão da obrigação transferida. Adotadas essas precauções, a cessão de direitos terá eficácia contra os terceiros, que deverão respeitar o pacto. Cumpre informar que a cessão de direitos é plenamente aplicável a imóveis. Por exemplo, a cessão de usufruto sobre o bem imóvel na cessão de crédito de hipotecário ou dentre outras coisas. Bom, usufruto é um ato ou efeito de usufruir, gozar dos frutos de renda de um bem pertencentes a outro. A duração do usufruto não pode exceder a duração da vida do seu beneficiário. Já a hipoteca é um direito real que garante o credor sem privar da sua posse o proprietário. Uma hipoteca pode ser feita sobre uma casa, um terreno, um navio, uma aeronave, dentre outras coisas. Os créditos hipotecários têm preferência na ordem de suas inscrições sobre todos os outros credores. Em caso de não pagamento, pode exigir a venda do bem gravado em hipoteca. Em caso de venda ou sucessão, os beneficiários devem purgar a hipoteca, devem sempre liquidar a hipoteca. Contudo, uma vez que a cessão de créditos está relacionada a direitos imobiliários, uso, gozo, fruição, etc.,
Existem farta doutrina que apontam para a necessidade de formalizar mediante instrumento público, exigindo-se, portanto, que a cessão ocorra na serventia notarial. Bom, vamos lá. Para finalizar nossas videoaulas, vamos estudar o contrato de permuta, que é a troca. Ele é regulamentado no artigo 533 do Código Civil de 2002. É aquele em que os contratantes se obrigam a dar uma coisa por outra que não seja dinheiro. Caso fosse dinheiro, estaríamos diante a um contrato de compra e venda, e não de permuta. Há, portanto, dois bens que trocam de domínio. Com o contrato de permuta, surge para as partes a obrigação de transferir a propriedade do bem. O contrato de permuta pode ter como objeto qualquer bem que puder ser vendido. Logo, é plenamente possível que haja a troca entre bens imóveis. Porém, deve-se ter a cautela de que, por tratarmos de bens imóveis, há as formalidades com relação à sua forma, lá no artigo 108 do Código Civil, e no registro, no cartório de registro de imóveis competente. Bom, queridos cursistas, é isso aí. E por aqui encerramos os nossos assuntos da quarta e última videoaula. É com muito prazer e satisfação que eu concluo as nossas videoaulas. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido bastante coisas do que vimos aqui. E em todo o nosso curso. Lembre-se de acessar a nossa sala virtual e participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueça dos estudos da apostila. Bons estudos, um grande abraço e tchau!